Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei Celeste, muito obrigado. Rei Celeste, Consolador, Espírito da Verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde habitar em nós, purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Senhor, abriu os meus lábios e minha boca publicará vossos louvores. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite às senhoras e aos senhores. Tá? Sejam muito bem-vindos. Fazia muito tempo que eu não via muita gente aqui. E nas últimas aulas a gente falou sobre um assunto que eu gosto muito, né, que são os influencers católicos. Aí depois foram 3 aulas nisso, se eu não me engano. Depois o Tiago fez uma recapitulação sobre um dos pilares da igreja, que é a Sagrada Escritura. Confere? Douglas, deixa eu te pedir, se me arruma uma Bíblia, por favor. Muito obrigado. E hoje a gente vai começar a leitura de um livro muito bom, tá? Não sei se eu cheguei a falar a respeito, é um livro vendido pela editora do Centro Dom Bosco. Foi publicado com o nome Instrução aos Católicos, se eu não me engano. O título original é Instrução ao Povo sobre os Sacramentos e os Mandamentos. É de Santo Afonso Maria de Ligório, é um catecismo de Santo Afonso. Ele era bispo, ele escreveu para a sua diocese, para ser usado na sua diocese. A igreja ela não obriga o uso de um catecismo, porque o catecismo é uma forma de explicar a fé. Tá? Então, até no catecismo de João Paulo II, São João Paulo II ele incentiva que cada igreja particular tenha um catecismo próprio, porque a fé precisa ser explicada dependendo do público que vai ouvir, certo? Então, se você está num determinado país, você vai explicar a fé de um jeito diferente do que se você estivesse num país europeu, por exemplo. Realmente era mais normal os bispos escreverem mesmo. Porque as coisas não eram tão unificadas. Começou a ter algum esforço de unificação doutrinária, por assim dizer, a partir do Concílio de Trento. Até então, não, cada lugar explicava de um jeito. Então, a partir do Concílio de Trento vai ter essa unificação, só que ainda era muito comum, Santo Afonso do século XIX, era muito comum que cada bispo determinasse a maneira correta de explicar a fé na sua diocese, certo? Esse livro é um livro muito bom, não fui eu quem disponibilizou, né? Alguém disponibilizou no grupo uma versão, a minha versão da tradução, o livro do Centro Dom Bosco foi traduzido por mim. Então essa versão é uma versão que não está revisada, então tem erro de digitação, tem um monte de chatice que eu coloquei no meio da tradução, opções de tradução, etc. Mas dá para entender. E a primeira parte desse catecismo no meu entendimento, a parte mais importante, é um aviso ao leitor, tá? Esse aviso, na verdade, é uma série de advertências de Santo Afonso. Eu estou aqui na página 5 do PDF. São as advertências de Santo Afonso sobre o uso desse livro. A quem se destina o uso do livro? Não foi retórica, foi uma pergunta. Um livro que explica como explicar a fé. Ele se destina a quem? Aos padres e quem mais? Catequistas. Quem mais? Aos pais e a qualquer católico crismado. Porque qualquer católico crismado tem a obrigação, tem o dever, tem a responsabilidade de propagar a fé e, portanto, de explicá-la às pessoas que estão chegando na fé agora. Porque a crisma, ele vai explicar aqui, a crisma ela é um sacramento que nos torna soldados de Cristo. A pessoa que foi só batizada, ela não tem o dever e nem a graça própria para a defesa da fé. O crismado tem. Então, é um sacramento que ele configura uma graça própria, uma graça específica para a propagação da fé.
Isso porque ele fez consciência? Não porque na época de Santo Afonso a crisma era dada junto com o batismo para crianças ainda. É uma graça própria do sacramento. Existem 3 sacramentos, são 3 sacramentos que são indeléveis, ou seja, eles são inapagáveis, não dá para apagar. É o batismo, a crisma e a ordem, o sacramento da ordem, do sacerdócio. São sacramentos que têm uma graça muito própria e eles marcam a pessoa que está recebendo o sacramento de uma maneira tal que essa marca jamais poderá ser apagada. Tá? Então a crisma ela tem essa força, ela tem essa graça própria, essa graça específica. Mas a gente vai falar a respeito do sacramento. A primeira parte, né, nessas advertências, ele vai explicar a divisão desse catecismo, a divisão desse livro. 3 são as partes do catecismo para o povo, a saber, a introdução, a explicação do mistério, preceito ou sacramento de que trata, e a aplicação moral e prática dos meios e dos remédios contra os vícios. Em primeiro lugar, a introdução se fará expondo o assunto próprio daquela aula de catequese. Na versão espanhola, disse instrução. Tá? Ele está dedicando isso daqui, de certo sentido, a mestres, a professores. Pode ser um professor de religião, pode ser um pai que está instruindo o filho, pode ser um catequista, pode ser um pároco, um padre, pode ser um pregador, etc. Mas, em linhas gerais, ele está falando aqui com pessoas que são instruídas na fé. Eu acho que essa é a chave dessas advertências. Ele não está falando para o leigo neófito que acabou de se converter. Ele não está falando diretamente para a criança que está sendo catequizada ou para o adulto. Ele não está falando para o rude que está sendo catequizado, que está sendo cristianizado. Ele está falando para aqueles que já são provados na fé. E mais para frente, aí ele vai falar que tem a introdução, que é uma apresentação geral. Isso daqui é didática, tá, gente? Quem for professor, aplique esses princípios às aulas que vai funcionar perfeitamente. Então, a gente apresenta o assunto em linhas gerais. Depois, a explicação do mistério, preceito ou sacramento. O mistério é o mistério da fé. O preceito é a regra que a igreja impõe, ou o mandamento. E o sacramento é o próprio sacramento de que se está falando. Por exemplo, vai falar sobre o mistério do amor de Deus para com a humanidade, vai falar sobre o preceito da castidade e vai falar sobre o sacramento do matrimônio. São 3 assuntos distintos, mas que se comunicam. Então, isso precisa ser explicado, precisa ser destrinchado para aquela pessoa que está recebendo a fé, está recebendo o conhecimento da fé. Em segundo lugar, quanto à explicação do mistério, preceito ou sacramento, que se vai tratar, é preciso ter em mente, primeiro, o instrutor, o pregador, o catequista, ele há de provar com autoridade as razões ou fatos análogos e reconhecidos. Disse autoridades, mas estas devem ser poucas, omitindo-se as passagens em latim, porque as pessoas que hão de compor o grupo de catequese são comumente rudes, sem instrução, são ignorantes, e muito pouco ou nada entendem desse idioma. Deixem-se, ademais, todas as questões mais próprias a uma cátedra universitária, e não a um púlpito, em especial falando a gente simples e pouco estudada, a quem semelhantes questões muito facilmente confundiriam quando não deduzissem delas algum conceito equivocado. O que quer dizer isso? Eu falei, acho que no mês passado, e a Paty até questionou esse ponto, há assuntos que não devem ser tratados com pessoas comuns que não têm instrução na religião. Que não devem ser tratados simplesmente. Você nem cita o assunto, você nem nomeia o assunto, porque vai gerar confusão. Eu fiquei pensando qual assunto eu poderia usar de exemplo para que vocês entendessem o impacto. E aí, eu lembrei
de um assunto muito interessante que, creio eu, vocês não saibam. Eu vou fazer uma pergunta. A igreja aceita o divórcio? Sim ou não? Aceita, mas eu acho que ela comprovar. Tem uma situação no caso. Não. A nulidade matrimonial é outra coisa, não é divórcio. A nulidade, o processo... divórcio é um público. É público, não, é um papel. Não é coisa relacionada à religião, certo? É um documento. Casar de novo, né? Não exatamente. Veja. Teve uma fala do Papa Francisco que ele disse que em alguns casos, sim, caberia o divórcio. Esse é o problema do Papa Francisco. Era o problema do Papa Francisco. Esse é o principal problema dele. Mas vamos lá. Primeiro, vamos distinguir o que é a nulidade matrimonial e o que é o divórcio. O divórcio é quando alguém diz que o casamento ele foi válido, mas ele será dissolvido. O processo é dissolução. Existe algo e esse algo deixará de existir, será dissolvido. O laço matrimonial será desfeito. Isso é divórcio. O processo de nulidade, não. O processo de nulidade será declarado pela igreja que nunca houve um casamento. É outra coisa. E aí tem todos os requisitos no Código de Direito Canônico. Por exemplo, se alguma das partes não tinha a idade para se casar. Qual que é a idade para se casar? Na igreja? Não, 21 era 300 anos atrás. Agora é 18. Depende. A idade para se casar depende do país. O Código de Direito Canônico tá. Se o país tiver uma regra de idade núbio, a igreja vai seguir a regra do país. No Brasil é 18 anos. Não, no Brasil é 16 anos. Com autorização dos pais, 18 anos sem autorização. E se não tiver regra? Se o país não tiver regra, qual que é a regra que a igreja vai adotar? 14 anos de idade. Portanto, um adolescente de 14 anos, vamos supor que no Afeganistão não tem a regra de idade para casamento. Eu acho que não tem. Deve ser um negócio assim. Mas a menina de 14 anos, ela se casa. Aquele casamento é válido e ponto. Mas se tiver 13 anos, não é válido. Então, será aberto um processo de nulidade matrimonial, aquilo será declarado nulo porque não houve casamento. Percebe? O divórcio é diferente. Pergunta, a igreja aceita o divórcio? Não. Sim, em 2 circunstâncias. E é divórcio, não é anulação, não é nulidade. É um processo de dissolução de um vínculo matrimonial válido. São 2 circunstâncias. A primeira é para a preservação da fé, para o bem da fé, e a segunda é quando o matrimônio rato não foi consumado. Explicá-lo-ei. O que é um matrimônio? Qual que é a situação da preservação da fé? Vamos supor que o Muhammad e a Latifa, eles são muçulmanos e eles contraem núpcias. Ambos tinham, 17 anos, contraem núpcias. Esse casamento, ele é um sacramento? Não, por quê? Porque no caso, o padre não foi lá e abençoou o casamento dele. Não, o padre não iria porque eles são muçulmanos. Não, sim. Não, porque o sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus instituído por Jesus Cristo para a nossa salvação. Se eles não são católicos, eles não podem receber a graça. Então não é um sinal da graça porque eles não são católicos. Só que esse casamento é válido? Não, para a igreja. Para a igreja. Para a igreja é válido. Para a igreja é válido. Porque eles não são católicos e o sacramento o matrimônio, o casamento em linhas gerais, ele tem 2 dimensões. A dimensão sacramental, ou seja, o matrimônio ele é um canal da graça. Ele é um sinal da graça na vida dos noivos, dos cônjuges. E o outro é o vínculo entre os cônjuges. Quando os jesuítas vieram pregar no Brasil e nas Américas e tal, eles se depararam com um problema. Os índios, eles podiam ter várias esposas. E o matrimônio é válido
ainda que não seja sacramento, ainda que seja celebrado entre pagãos. E o problema que eles passavam é o seguinte: qual dessas mulheres é a esposa do cacique? Se ele é casado com 15. Qual que é a esposa verdadeira? A primeira. Eles chegaram à conclusão, a igreja definiu a primeira. Por que que é a primeira? Porque o casamento, ainda que seja entre pagãos, é indissolúvel. Ainda que seja entre pagãos, entre pessoas não cristãs, aquele matrimônio, embora não seja sacramento, ele é válido e deve ser respeitado. Percebe? Ora, mas eu disse que esse primeiro exemplo é para a preservação da fé. A igreja pode dissolver o vínculo matrimonial válido, embora não sacramental. E isso é dito por São Paulo na carta aos Coríntios. Deixa eu ver aqui. Quem tiver a Sagrada Escritura ou um fácil acesso ao celular, recomendo que pegue. Ai, caramba, abri o link errado. Olha que tristeza. Aqui, ó, Coríntios 7, versículos 12 a 15. Ah, tá, de Jerusalém. Pensei que era pastoral, já ia brigar com você. A primeira? Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 7, versículo 12 a 15. Sabem por que eu gosto muito da Bíblia Ave Maria? Que tem uns negocinhos para se localizar, bem mais fácil. Não, tô brincando. Aqui eu já achei, já. Eu queria muito usar essa. Lá ele... É como diz aquele ditado, lá ele... 7, 12 e 15. Cadê o versículo 12? Aqui, ó. Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Eu achei rápido, ficou sem. Aos outros digo eu, não Senhor. Melhor, vou começar do versículo 10. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor. A mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não se case de novo, ou reconcilie-se com o marido. E o marido não repudie sua esposa. Então, São Paulo está sendo aqui categórico que divórcio não pode, que a separação não pode. Versículo 12. Aos outros digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem esposa não cristã, e esta consente em habitar com ele, não a repudie. E se alguma mulher tem marido não cristão, e esse consente em habitar com ela, não o repudie. Pois o marido não cristão é santificado pela esposa, e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Se o não cristão quer separar-se, separe-se. O irmão ou a irmã não estão ligados em tal caso. Foi para viver em paz que Deus vos chamou. Na verdade, como podes ter certeza, ó mulher, que salvarás o teu marido? E como podes saber, ó marido, que salvarás a sua mulher? Então ele está falando assim: se você é uma mulher cristã, um homem cristão, e o seu cônjuge não é cristão, não repudie. Fica com ele, para tentar santificar. Agora, se a parte pagã for embora, vai. Para preservar a fé, você pode se separar nesse caso. O nome disso é chamado privilégio paulino. Quem que vai definir isso? A igreja. No Código de Direito Canônico existem os requisitos para se aplicar o privilégio paulino, inclusive. Não é qualquer caso. Mas isso se os cônjuges eram pagãos. Vamos pegar o exemplo do Muhammad e da Latifa. Eles eram pagãos. Aí o Muhammad vira cristão. E a Latifa fica envergonhada e vai embora. O Muhammad pode se casar com outra mulher? Pode. Pode. Embora aquele matrimônio não sacramental fosse válido, nesse caso ele vai poder. Porque prevalece o benefício da parte que é cristã. Outra situação. Compreenderam isso daqui? Esse exemplo?
O matrimônio foi válido, é chamado de casamento natural. Ele é válido, mas não é sacramento. Mas, por exemplo, os dois, você falou que os dois são muçulmanos. São muçulmanos, só que o Muhammad se converteu. Ele virou cristão. Mas esse processo, para que ele possa casar, é como se fosse um processo de nulidade. Sim, só que nesse caso não é nulidade. Aí é divórcio de fato, porque aquele vínculo matrimonial, ele existia. Percebe? Só que ele será dissolvido porque ele foi abandonado pela sua fé. Entende? É um benefício. Não é a regra, é a exceção. A regra é que o casamento natural ele é válido. Percebe? O Muhammad, ele não, nesse exemplo, ele não vai poder repudiar a Latifa. Ele se converteu e vai mandar ela embora porque ela ainda é muçulmana. Ele não pode fazer isso. Mas se ela for, ele deixa ela ir. Ô Igor, e existem casos de, por exemplo, pessoas cristãs, protestantes, que nasceram no Protestantismo. e vivia aquela fé, tudo, e de repente os dois se convertem ao catolicismo. O casamento deles é válido. Era válido e aí ele será ratificado pela igreja. Até no caso dos muçulmanos, eles eram o Muhammad e a Latifa. Se os dois se converteram, o casamento deles continua sendo válido e a partir do momento que eles são batizados, aquele casamento ele vira sacramento. Percebe? Não precisa fazer tudo de novo. A igreja ratifica um casamento válido anterior. Então, isso, quando você falou do casamento deles ser natural, é porque a igreja não os obriga a serem católicos, por exemplo, assim. Você não é obrigado. Então, o seu casamento vale porque você não é obrigado a ser cristão. Ah, não. Na verdade é natural porque o Cristo definiu que era natural. Né? Antes de Jesus, todo casamento era casamento natural, nenhum era sacramental. Quem eleva ao status de sacramento é Jesus. Só que mesmo o casamento natural, ele é indissolúvel via de regra. Percebe? Mesmo o casamento natural, ele tem validade. Agora vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo é mais difícil. Que é o exemplo do matrimônio rato não consumado. Vamos supor que... Eu preciso de exemplo de nomes, deixa eu ver. O João e a Teresa, eles são muito católicos, muito cristãos, e eles se casam, e na noite de núpcias, um vira para o outro e fala, vamos fazer um acordo, eu quero dedicar minha virgindade a Jesus. Então a gente não vai coisar. Eles podem fazer isso? Podem. O nome disso é casamento josefino. Eles vão ver o celibato na vida matrimonial. Sim, é possível. São José e Nossa Senhora fizeram isso. É possível. Mas Se os dois quiserem. Então é um acordo dos dois. Os pais de Santa Teresinha fizeram isso por um ano. Vejam. Isso é possível. Esse matrimônio dos dois é sacramento? Sim. Ele é válido? É. Então, ele, por um lado, ele é válido, por outro lado, é sacramento. Então, eles têm uma graça de estado própria do sacramento do matrimônio. Só que eles não coisaram. Então, o matrimônio não foi consumado. Ele foi ratificado pela igreja, mas não foi consumado. O matrimônio ele se divide em duas etapas, o sacramento, a administração do sacramento do matrimônio. No rito romano, o ministro do sacramento do matrimônio são os noivos. Não é o padre. Não é o diácono nem o bispo. O padre, diácono ou bispo, ele é testemunha daquela união. Mas quem são os ministros daquela união são o noivo e a noiva. Percebe? Vocês conseguem entender até aqui? Então, a igreja ela ratifica aquela união. O padre, o diácono ou o bispo, ele age como testemunha da igreja para atestar que aqueles noivos assumiram o compromisso das núpcias de maneira válida. Então tem um processo, vai ver se nenhum dos dois é casado, se ambos preenchem os requisitos, etc, etc, etc. Aí eles vão na igreja, o padre dá uma bênção, eles recebem naquele momento a graça de estado própria do sacramento do matrimônio, vão para a festa, acaba a festa dos convidados, começa a dos noivos, e ali, no leito nupcial, eles consumam aquele matrimônio. O leito nupcial torna-se, portanto, um altar onde marido e mulher recém-casados oferecerão-se mutuamente um ao outro e ambos a Deus.
Isso é muito simbólico. É o momento em que homem e mulher tornam-se instrumentos de Deus na atividade criadora de Deus. Percebem? Então, homem e mulher tornam-se co-criadores com Deus através de uma graça especialíssima. Só que vamos supor que o João e a Terezinha, eles decidem não consumar o matrimônio. Eles recebem a graça, o matrimônio é válido, mas eles não consumaram. Mas um belo dia, o Joãozinho, ele acorda falando, não quero mais. Eu quero consumar o nosso vínculo nupcial. E a Terezinha fala, não, eu já consagrei, fiz um acordo com Deus e não quero. O que faz? O João obriga e força a Terezinha? Oi? Não, ela quer continuar vivendo casado, só que ela não quer consumar o matrimônio. Nesse caso, não. Caraca. Que conste nos autos que esse comentário veio de uma mulher. Bom, nesse caso, eu dei um exemplo, uma possibilidade, tá? Existem outras possibilidades. O que importa aqui é que o matrimônio ele foi válido, foi sacramento, mas não foi consumado. Vamos, outro exemplo é que o João e a Terezinha, eles se casaram por procuração e nunca se viram. E aí, dos dois, o matrimônio é válido. E é sacramento. Só que um dos dois, no meio do caminho, desiste e vai viver uma vida muito louca. E o outro fica como? Não vai poder casar mais? Não, via de regra, ele não vai poder casar mais. O processo de nulidade é diferente. É porque vocês chegaram depois, e eu estou dando um exemplo que vai gerar confusão. Nesse caso... vai gerar. Vai gerar mais, porque nesse caso, o matrimônio, ele é válido e é sacramento. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo disse a São Pedro, eu te declaro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então a igreja admite a possibilidade de ambos os cônjuges, ou um deles, iniciarem um processo direto na rota romana, que é direto em Roma, para que o Papa pessoalmente desvincule aquele vínculo válido. Só que, percebam, ele está desatando um nó que foi atado, né? Eu estou usando uma linguagem meio de macumba, né? Desatando o nó que foi. Ele está dissolvendo. É um processo. E outra, isso não é um direito dos cônjuges. Ele pode abrir o processo. Só que se vai ser feito ou não, depende do Papa. Nesse caso que eles pararam, né, um não quis mais o celibato e o outro quis, isso? Ou o que importa é que eles casaram na igreja, mas não consumaram. Tá bom. Pode... Nesse caso, vai dirigir para o Papa. Isso, aí é o Papa quem vai decidir. Tá bom. Usando o poder da chave. Por que eu estou dando eu dei esses dois exemplos? Eu perguntei, a igreja admite o divórcio? Via de regra, não. Tem duas exceções. É conveniente falar dessas exceções para pessoas que acabaram de vir para a igreja? É conveniente falar dessas exceções numa catequese de crisma? Numa catequese de adultos? Num curso de noivos? Eu descobri essa informação. Eu acho que um mês antes de casar. Porque um frade dominicano me falou a respeito disso, e aí eu fui procurar saber, e tá no Código de Direito Canônico, tudo bonitinho. Mas, via de regra, um leigo normal não tem que saber disso. Então, essa advertência de Santo Afonso, ela serve para não gerar confusão. Não quer dizer que as pessoas comuns serão proibidas de ter acesso aos conhecimentos ocultos da igreja. Não.
É uma questão meramente prática. Não é conveniente que as pessoas saibam sequer desse problema, porque elas não vão aplicar na vida prática. Isso vai gerar confusão. Aí os leigos vão ficar conjecturando. O que será que o casamento foi consumado ou não? Porque já ficam fazendo isso com nulidade, né? Será que o casamento foi válido, não foi válido, e não sei o quê, e fica se atormentando à toa. Por exemplo, caso de nulidade matrimonial, se os cônjuges, se os noivos, eles se casam sem a intenção de procriar. Eles têm a intenção de não procriar. O casamento é nulo? É até a página 2. Porque se durante a constância do casamento eles decidirem procriar, a igreja ratificou aquilo lá e é uma graça. Percebe? Só que vale a pena ficar discutindo essas questões de direito canônico com um leigo normal, com um leigo comum, que não é... Você catequizar ele, precisa fazer. Sim, via de regra, a igreja não aceita o divórcio é coisa do capeta, quem abandona o marido vai para o inferno, quem abandona a mulher vai para o inferno e acabou, é isso. Via de regra. Mas aí há os casos específicos. E por que eu trouxe essa informação para vocês? Por 2 motivos. Primeiro, vocês já são católicos provados na fé, creio eu, né? Não tem nenhum neófito que se converteu anteontem. E segundo, por serem católicos provados... Caiu? Ô, delícia, maravilha. Mas tá gravando aqui ainda para mim. Caiu só a sua, né? Então não cai a chamada. Voltou? No meu celular não tá no meu 3G, mas... Ó, vocês, como católicos, crismados e provados na fé, vocês são exemplos para outras pessoas. Então, vai que eventualmente alguém chega em vocês com um problema desses e vocês não sabem o que fazer. Não, vocês têm que estudar, têm que ter conhecimento, etc., para poder orientar as pessoas também. Perfeito? Existem vários outros assuntos que entram nesse ponto que Santo Afonso está falando, né? A excomunhão de Dom Lefebvre foi válida ou não foi válida? Dane-se, foi válida. Ponto, via de regra. Foi? Continue sem saber. A missa nova, ela é válida ou ela não é válida? Como que eu sei que o sacramento foi válido ou não foi válido? O que é um abuso litúrgico? Não é problema de leigo, tá? Não é problema de leigo normal. Obviamente, quem quiser estudar, estude, maravilhoso. Mas na hora de ensinar, a gente tem que ser simples. O Igor. Pode falar. Fora da igreja, mas eu acho que o pessoal, quando falou assim, alguma coisa que a gente deve evitar falar, principalmente para pessoas que não é catequizado, por exemplo, a fertilização in vitro. É pecado? Não, sim, é pecado. Mas assim, como conversar com uma pessoa, ou melhor nem conversar, uma pessoa que não está acostumada a ir na igreja. Não, aqui, interessante você falar isso, muito importante, inclusive. Uma coisa é você evitar um assunto desnecessário, que não vai fazer diferença na vida da pessoa. Outra coisa é deixar de falar de uma verdade de fé. São situações completamente distintas. Fertilização in vitro é pecado. Só que você tem que saber o porquê que é pecado. Né? Por que é pecado? Porque procriação e prazer sexual são 2 coisas que devem estar, porque estão naturalmente juntas, unidas no mesmo ato. Então, por um lado, não pode ter prazer sexual de maneira não natural ou de maneira que impeça a procriação, do mesmo modo que não pode procriar sem ter a relação sexual anteriormente. Percebe? Porque... Sim, mas não precisa convencer. Nesse ponto, não precisa convencer. Precisa abordar a pessoa e falar? Não, se ele perguntar o que você acha, ou vier para você e falar, por exemplo, supomos que a gente está tratando aqui de uma mulher católica que está com problema de engravidar. E aí ela quer muito engravidar, ela está chateada, e uma colega do trabalho, eu já ouvi isso no serviço, uma colega do trabalho fala, congela o óvulo e faz fertilização in vitro. Essa mulher católica, ela tem que estar apta e pronta a dizer que não, é pecado. Por que é pecado? Por isso. Mas não me convenceu. Dane-se a minha fé. Percebe? Aqui, nesse ponto, a gente não está querendo convencer o outro. A gente está deixando claro que a nossa fé é essa. Ou
Ou uma pessoa. Na situação que eu pensei aqui, foi uma pessoa que fala abertamente, conversa abertamente na roda, que tem 3 óvulos lá, que está ouvindo e na situação que eu né, na roda de conversa assim, tá acontecendo, eu sei que é pecado, na verdade eu não via, eu não sabia ainda desse modo que você falou, mas assim, eu já sabia do descarte do óvulo, né, já embrionado, então é um assassinato. De vida, um assassinato. Só que assim, é uma pessoa, vai na missa, mas assim, não tem Nenhum conhecimento. Eu acho que não chegou nessa parte ainda. Sim, Chegar, só que perceba que o assunto não pode ser omitido. Aconteceu comigo, uma pessoa muito próxima a mim, que fez vasectomia há, sei lá, 20 e poucos anos atrás, de ir na missa todo domingo. E não sabia que era pecado. Até eu falar, é pecado. E aí, sujeito a regalar os olhos e falar, eu não sabia. Então, mas aí a pessoa não te perguntou nada. Você falou que ela estava com 3 embriões lá e aí eu tenho que falar, não, esse embrião. Não. A omissão nesse caso é pecado. É a omissão. Eu ficar É um pecado ali, eu não meu, queria isso. entrar nesse assunto, porque eu também acho que não vai adiantar. Eu não sou padre, então não vou falar que é pecado. Mas eu não acho que seja o melhor caminho. Acho que o melhor caminho é informar. Óbvio que você não precisa chegar e falar, seu pecador imundo, desgraçado, maldito. Não, vai ter que falar, ó, a igreja não aceita isso. Você pode rezar antes e a oportunidade ou um vídeo, sabe? Você pergunta, você já tem uma criança, Você fica meio incomodado. Você já tem uma criança, ela já enfermou, a criança veio, está agora com o filho de Deus, tudo bem, Deus permitiu. Mas assim, e ela também nunca falou, o que você acha? Não, ela só fala e eu fico aqui na retaguarda, porque eu sei que se eu entrar numa situação dessa, ela não vai entender, pelo menos nesse primeiro momento. Tá, só que aqui preciso deixar claro que não importa que não entenda. É preciso informar, porque, vamos supor, eu creio que a situação seja a seguinte, ela nunca ouviu falar que é pecado, por isso ela fez. Se ela ouvir falar que é pecado, pode ser que ela fala, puxa vida, eu não sabia, o que eu faço agora? Ou que ela se arrependa, ou que ela tente resolver a situação de outra maneira. Percebe? O que eu não posso fazer como crismado é pegar e deixar de falar a verdade. Não preciso, isso precisa ficar muito claro, a gente não pode ter uma postura belicosa com o nécio. Né? Nécio é ignorante, burro, a pessoa que não tem conhecimento da fé. Eu não posso ser ignorante com esse sujeito, ser belicoso com ele e tratá-lo como se ele fosse uma pessoa inferior porque ele não conhece o que eu conheço. Então, tem que corrigir, tem que falar a verdade com amor, com delicadeza, com tato. E aí achar a melhor hora, né? Melhor ambiente, melhor momento, percebe? Então, tudo isso a gente precisa levar em conta. Inclusive, por exemplo, vamos supor que você está dando uma catequese de adultos. No ambiente da catequese de adultos é mais de boa para você falar que é pecado. Só que percebam que falar de um assunto de fé que é difícil é diferente de falar de um assunto de fé que é desnecessário. Entendeu? A nossa fé ela precisa ser confirmada. Eu não lembro qual padre, mas assim, se a pessoa tem um embrião a partir da saída dela serviço, o caminho para resolver o problema é fertilizar. Por quê? Você não pode matar o embrião é uma vida. Ah, não. O caminho é colocar o embrião no útero e ponto. Uhum. Agora, se ela tem um óvulo, é como um espermatozoide, ela pode descartar o óvulo. Sim, só que... Agora, se ela tem um embrião, ela tem uma vida. Exatamente. Então, isso precisa ser... Oi? Congela o seu embrião. Pode congelar. É que nós temos um problema. Coloca um embrião. Coloca todos, esse é o ponto. Aí a pessoa vai escolhe. E aí as pessoas não querem 8 filhos. Elas não querem 4 filhos. Não, já sabendo que não. Eu já vi um caso, inclusive, de uma mulher que adotou ela adotou um embrião mais velho que ela. Eu vi um caso de uma mulher nos Estados Unidos que ela adotou um embrião que foi concebido antes dela. Então, tipo, o filho dela é, 4 anos mais velho que ela.
Muito da hora isso, né? Muito bacana. Mas enfim, percebam. Não, é um tremendo ato de caridade. Ela adotou um embrião e colocou no ventre dela, gerou, ela é mãe de alguém mais velho que ela. Era coisa de 3, 4 anos mais velho que ela. O filho dela foi concebido antes dela. Muito legal o negócio desse. E é um ato de caridade maravilhoso. Mas, enfim, o que importa aqui é discernir o que é um assunto de fé que é difícil. Por exemplo, estou conversando com um protestante, ele fala que Maria é uma mulher qualquer. Eu não posso me abster e falar, não, tudo bem, meu amigo. Não, eu tenho que falar, mulher qualquer, a senhora é sua mãe. Maria é santíssima. Cala a boca, entendeu? Mas é um assunto difícil. Como que eu vou explicar isso? É um mistério de fé. Outra coisa é eu chegar num grupo de neófitos e falar, vocês sabiam que a igreja aceita o divórcio em 2 situações? Os caras não sabem nem que existe um código de direito canônico. Aí você vai lá e joga uma bomba dessa. Entendem? Mas enfim, vamos... Você começa a cobrar por atendimento, pô. Oi? Começa a cobrar por atendimento, botar um fio assim, ó. Bom, Santo Afonso continua aqui. Procure, ademais, não propor na catequese certas doutrinas que podem produzir nos ouvintes algum relaxamento de consciência. É muito diferente o modo de falar no confessionário, onde se consideram concretamente as circunstâncias do caso ou da pessoa, do modo que se há de falar no púlpito, donde alguma opinião mal entendida pelos que não estejam muito bem dispostos poderia ser-lhes danosa e improváveis consequências que poderiam deduzir dela. Por exemplo, vamos supor que um sujeito, um homem, chegue no confessionário e fale, padre, eu fui no cabaré e peguei 5 mulheres. O que um padre, com mínimo de formação humana, vai perguntar? Você usou preservativo? Ora, mas usar camisinha não é pecado? Sim, só que no cabaré também é pecado. Então, ele está pensando do ponto de vista da saúde. Percebe? Agora, essa situação é diferente de eu chegar numa aula de catequese e falar, se forem para o cabaré, usem camisinha. Percebe? São situações muito diferentes. É muito comum, inclusive, padre, quando houve confissão de adúltero, perguntar se usou preservativo. Porque ele precisa pensar também no bem do cônjuge que foi traído. Captaram? Então não é uma... O Papa Bento XVI, ele deu uma franciscada uma vez, uma entrevista no avião, ele deu uma entrevista, e aí ele falou, se um prostituto usa preservativo, eu não posso condená-lo pelo uso do preservativo, mas ao contrário, ele está progredindo na graça. Isso foi em 2010, 2009. Isso gerou uma confusão desgraçada. Aí o Papa aprova o uso da camisinha, não sei o quê. E não, ele está falando de uma situação muito específica. Pô, o sujeito está na prostituição e ele usa preservativo. Agora, pelo menos, ele está cuidando do próprio corpo. Já há uma progressão aí. A gente tem que olhar do lado positivo. Percebe? Por isso é importante discernir, quando você está ensinando a fé, discernir o assunto que você vai falar. Temas muito polêmicos que vão provocar um relaxamento de consciência. É disso que ele está falando aqui. Mas isso não impede que se corrijam as consciências erradas dos que têm por pecado o que realmente não é. Ele está falando aqui de escrupulosos. O mal do escrúpulo é um mal muito comum nos meios mais conservadores da igreja. O sujeito, ele vira católico, não só conservadores, carismático também. Carismático é muito escrupuloso também, diga-se de passagem. Vocês sabem o que é escrupuloso? Exatamente. Tudo é pecado. Tudo é pecado. O sujeito não assiste Naruto porque fala do demônio, é pecado. O sujeito não ouve Gino e Geno porque é música do mundo, é pecado. Sujeito não fuma porque está atacando o próprio corpo, é pecado. Sujeito não bebe porque é pecado. Não faz nada porque é pecado, porque tudo é pecado. Sujeito vê uma mulher bonita passando na rua, sente uma atração natural e vai se confessar porque é pecado. Entende?
Isso é escrúpulo. E isso precisa, esse comportamento ele tem que ser corrigido na catequese. Percebe? Ele tem que ser corrigido, porque a pessoa precisa ser levada à compreensão do que realmente é pecado e o que não é. E aí, nesse caso, o catequista ele tem que falar. Não é qualquer mulher que você acha bonita que está te levando ao pecado. Só que isso falado para um escrupuloso é uma coisa. Para um relaxado é outra. Porque você vai dizer isso e o relaxado falar, então pode sair olhando mulher na rua aí, tranquilo. Assoviar. Exatamente. Da cantada de pedreiro, etc. Alguns pouco instruídos creem como culpáveis de juízos temerários os que se fazem com bastante fundamento, e a este se deve explicar que em tais juízos ou suspeitas nem há temeridade nem pecado. Outros têm por pecado grave o simples maldizer as criaturas, como os dias, o vento, a chuva, etc. Outros qualificam como murmuração grave o revelar ao padre pecados dos seus filhos, ainda quando há necessidade de corrigi-los, etc. Percebem? Pessoas consideram práticas que objetivamente não são pecados como se pecados fossem. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Já ouvi dizer que assistir The Chosen é pecado. Já ouvi dizer que assistir Senhor dos Anéis é pecado. Então, mas já ouvi mais de uma vez. Mas tem gente que acha que é pecado. Percebe? Então, há que se tomar muito cuidado com o escrúpulo. O escrupuloso, ele está mais afastado da graça de Deus que o relaxado. É uma doença espiritual, é soberba pura. Não há escrupuloso humilde. Não há. Só que como que você faz? Eu li, infelizmente, pelo menos eu não sou cego, eu li esses dias numa conversa, dois sujeitos discutindo sobre crise na igreja, e um deles virou e falou, vou rezar por você. O não tradicionalista virou para o tradicionalista e disse, vou rezar por você, irmão, para que você abandone esse erro. E o tradicionalista... Oi? Isso. E o tradicionalista virou para ele e falou, eu não preciso das suas orações. Quem precisa da graça de Deus é você. Pesado? Esse sujeito foi o mesmo que se escandalizou com um vídeo recente do padre José Eduardo, que tocou aquela musiquinha nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem, na resposta dele. Vocês viram esse vídeo, né? Maravilhoso. 0 erros. Ainda não sei quem é a pessoa, mas eu vi. 0 erros. Só que o sujeito se escandalizou com isso, mas não se escandalizou com ele próprio rejeitando a graça de Deus. Percebem? O escrúpulo é um fariseu na prática. O escrúpulo, ele afasta mais de Deus, porque ele é soberbo, ele é orgulhoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando nós estamos sendo escrupulosos ou quando nós estamos vendo nosso irmão sendo escrupuloso e acabando se perdendo. Percebe? Sim. O Lutero, ele era muito escrupuloso. O Lutero, ele tinha um problema. Ele não é exatamente um problema. Ele gostava de mulher. Só que aí ele não abandonava o pecado. Ele não tinha força para abandonar o pecado. E aí ele vai lá e fala, não, a minha força não quer dizer nada. Basta a fé. Se 1000 vezes eu pecar num dia, e 1000 vezes tiver fé, e aí ele... Já que eu não consigo mudar, vou fazer outro esqueminha aqui. É só mudar a teologia. Só mudar a teologia. A igreja luterana não condena Lutero. Vejam. E há os casos extremos de pessoas que realmente querem tirar a própria vida porque acham que tudo é pecado. A pessoa objetivamente não está cometendo pecado nenhum, mas ela acha que está. E ela fica desesperada e ela entra em depressão, ela tenta suicídio, ela fica com crise de ansiedade.
pecado contra o Espírito Santo? Só que nesse caso, a expressão que a Bruna usou, ela se aplica melhor, porque trata-se de uma doença espiritual, requer um tratamento espiritual e psíquico também. Tá? Então, o problema com os escrupulosos ele precisa ser bem analisado. Eu vi esses dias uma postagem falando sobre a má influência que alguns padres tiveram sobre Santa Gemma Galgani, porque ela era escrupulosa e eles, ao invés de tentarem tirá-la do escrúpulo, colocavam mais escrúpulo nela, acusando pecados que ela não tinha cometido. Isso é tortura, gente. Isso não é bom. Ela era. Ela é santa. Ela tinha não é que ela era escrupulosa, ela tinha problemas com escrúpulos. Ela queria muito agradar a Deus e ela sofria muito por isso. E os padres, ao invés de acalmar o coração dela e dar-lhe um fardo suave, não aumentavam o peso sobre ela, de maneira injusta. Ela é santa. Agora, já não sei qual que é a situação dos confessores dela. Antigamente isso era muito comum. Muito comum. Na época de Santo Afonso, o escrúpulo era muito comum, principalmente nos países que sofriam influência francesa. Sempre a França. Sempre a França. Por causa do problema do jansenismo, no final do século XVIII, se não me engano. Santa Zélia Martin, por exemplo, ela não sabia como que bebês param na barriga da mamãe. E ela descobriu na noite de núpcias. Aí ela falou, vamos fazer um acordo? Percebe? Antes de fazer, ela falou, vamos fazer um acordo. Na noite de núpcias ela não sabia o que tinha que fazer. Não, mas aí, com certeza... Aí São Luís explicou pra ela. Quando ela deu explicar, daí ela falou, não, espera lá. Eu tenho uma tia, tinha, né, que ela morreu. Mas quando ela casou, o meu tio teve que explicar pra ela. Mas explica antes ou depois, aí me quebra, bicho. Pode perguntar. Você falou do escrupuloso e do relaxado. O relaxado seria tipo, isso Nada é pecado. Ou o famoso não concordo. Eu sou católico, mas não concordo com isso. Não, então, mas tem. Esse é o público que precisa ser catequizado, porque se a pessoa não tiver, via de regra, se não tiver nem num grupo nem outro, ela não precisa muito de catequese. Então, o catequista, aqui eu estou falando catequista, mas é qualquer cristão crismado, tem o dever de saber lidar, tem que ter jogo de cintura, para lidar com a situação concreta. O catequista deve ainda explicar quando realmente há pecado naquilo que alguns não enxergam como tal, especialmente quando há perigo de desenvolver um mau hábito, e crescerá a dificuldade de evitá-lo se tal hábito já estiver enraizado na alma. Por exemplo, consumo de pornografia. O catequista tem que falar sobre isso de cara e tem que dar o devido peso, porque senão aquilo vira um hábito e a pessoa acaba não conseguindo largar anos depois, tá? E outras coisas também. Há sacerdotes que gostam de encher suas catequeses de anedotas curiosas e ditos agradáveis, jocosos. Padre que gosta de contar piada na homilia, na catequese, etc. Alegando que isso é necessário para atrair pessoas e manter a atenção do auditório sem tédio. Mas eu só sei que os santos em suas catequeses faziam chorar e não rir. Aqui ele pegou pesado. Eu gosto do Padre Léo. Mas não é quando ele. Mas aqui não está falando quando era um filho, será? Não, aqui ele está falando. Entenda como pregação no geral. Quando São João Francisco Regis pregava o catecismo em suas missões, o povo não fazia mais que chorar, como se lê na história da sua vida.
Se brota naturalmente e sem artifício algum dito engraçado da matéria que se trata, não reprovo. Mas querer referir algumas histórias ou anedotas cômicas com o fim de incitar riso na plateia é pretender reduzir a catequese a uma cena de comédia. Percebam? São duas circunstâncias diferentes. Uma coisa é eu estar falando de um assunto e eu jogo uma piada lá para o pessoal rir e manter atento. Outra coisa é eu só contar piada, ou transformar a homilia ou a catequese num stand-up. Que tem muito padre que faz isso. E Santo Afonso, ele é bem claro. A catequese, ele fala de uma... Isso acontece no livro inteiro. Ele dá uns exemplos muito pesados. Muito... que se você levar ferro e fogo, não funciona. Então ele fala, a catequese tem que fazer chorar. Mas calma aí, você não tem que pegar o catecúmeno e colocar um palito de dente na unha dele para ele chorar. Não precisa disso. Não é necessário. Agora, você também não pode transformar num show de stand-up, que nem muita gente faz. Né? Fazer piada de cunho sexual durante a catequese, transformar a homilia em jocosidades, etc. Percebem? Tem que ser equilibrado. Cadê? E de onde o catequista exerce um ministério sublime de representante de Jesus Cristo, segundo a expressão do apóstolo. Desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. Então, toda vez que nós, católicos crismados, estamos ensinando a fé para as pessoas, estamos representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é pesado. Isso é para fazer o catequista chorar. Isso é uma responsabilidade. Eu vou te falar que isso não tem nem, além de ter muito a ver com o conhecimento, a gente tem que estar preparado nessa linha de ser... sempre me esqueço dela. Escrupuloso. Escrupuloso. O escrupuloso normalmente ele é chato pra caramba, né, cara? Sim. E não vai convencer ninguém. Sim, Eu sou um católico escrupuloso, ele vai afastar as pessoas da igreja, que é o que eu vejo acontecer com a minha família inteira. Que se afastou, foi porque teve um escrupuloso chato lá enchendo o saco. Não pode isso, não pode aquilo, não pode ler um livro tal, não pode ouvir música tal. É claro que uma coisa é você ouvir MC Pipoquinha. Outra coisa é você ouvir um Tião Carreiro. Nenhum dos dois casos é música sacra, e eu acho que no caso do MC Pipoquinha tá bem claro que não é. Só que tem gente que acha que só pode ouvir canto gregoriano. Eu não vou usar esse exemplo. Eu ouvi. Mas percebem? O catequista, e aqui todo cristão crismado, tem o dever de, já que somos embaixadores de Cristo, temos que ser mansos e humildes de coração, assim como nosso Senhor. Acolher o fraco, encorajar o covarde, entendeu? Ensinar o nécio e assim por diante. É nosso dever. É um dever bem grave. Acho que esse trecho aqui, ele serve muito para que nós não falemos, nós cumpramos o segundo mandamento. Nós não tomemos o santo nome de Deus em vão. Não, porque a igreja diz, vírgula, 2 pontos. E aí vem um absurdo que a igreja nunca diz. Não, porque se você não tiver mais de 5 filhos, você está pecando. Seu casamento está sendo infrutífero. Não, porque se você, para mulher, se você trabalhar fora de casa, não, você está deixando seus filhos na mão do Estado, você é uma péssima mãe, porque a igreja... Não, porque se você usar calça, a igreja nunca disse isso. E aí esse pessoal fica colocando esse fardo pesado no lombo dos outros. E nós, como católicos crismados, temos que tirar esse fardo pesado e dar o fardo leve de nosso Senhor Jesus Cristo.
que essa é a nossa missão. É verdade que o público gosta de ouvir alguma piada que o mova ao riso, mas eu pergunto, que proveito tira disso? Passada a risada, o auditório estará tão vazio de atenção e devoção que será muito difícil e cansativo voltar ao reconhecimento. Aqui é um problema de oratória da época de Santo Afonso. Né? Quem ouve as pregações do Padre Paulo Ricardo, do... Não, esse eu nem acompanho. O Padre Léo, né? Sabe que o pessoal termina de rir e já vem uma bufetada logo em seguida. Ele faz para distrair, né? Ele faz para distrair a pessoa e já vem um socão bem no meio da fuça, que é para deixar o sujeito esperto. Então não se aplica isso, tá? Aqui é uma reflexão que ele está fazendo, mas é aplicável à época dele, tá? Cadê? É um erro crer que sem tais agudezas ou graças as pessoas não estarão atentas ou não irá à catequese. Digo, ao contrário, que estará mais atenta e irá com maior gosto quando ver que, escutando o catecismo, não perde tempo e colhe frutos abundantes de piedade e devoção. Ponto 5. Convém que o catequista atenda ao estilo que há de guardar em suas aulas. Aqui ele vai falar, né, que o catequista não pode falar a gente vamos, né, problema, etc. Ele tem que falar de maneira correta, só que o seu estilo de fala tem que ser adaptado ao público. Se estou falando com pessoas cultas e letradas, falarei de uma maneira. Por exemplo, vamos supor que um grupo de juízes se converta. Eu não posso chegar para eles e falar do Padre Léo. Eu não posso usar o exemplo do Gino e Geno, que eu acabei de usar aqui. Que eles vão falar, mas eu não conheço esse dialeto. O senhor fala um dialeto muito peculiar, né? Então eu tenho que adaptar o meu modo de falar ao interlocutor. Só que se eu estou falando com o pessoal da roça, eu vou ter que falar de outra maneira. Se eu estou falando com a tia do apostolado da oração, que está fazendo catequese de crisma aos 72 anos de idade, eu tenho que falar de outra maneira, percebem? Captaram? Na hora da renovação, nós fazemos missões nas casas. Aí o rapaz que era o nosso líder lá, ele distribuía daqui, né? Aí, por uma falha de rota, eu tinha 16, 17 anos, ele me colocou em uma equipe, nós fomos em uma casa que era mais novinha que essa aqui. Só que ele não calculou mesmo, ele não analisou a casa. Porque o animador daquele dia era eu. A gente puxava muito da renovação na época, até muito outra coisa. Só que aí eu... Bate palma, Wesley. Geralmente demorava 30 minutos, depois de pregação, as orações. O louvor que as senhorinhas conheciam era Kyrie. Eu lancei o padre Marcelo Monte, cara. Peguei as mãos e aconteceu. Se levantasse a mão um pouquinho, Deus levava pra caralho. Foram duas músicas. Eu erguei as mãos, sei que era uma música do Padre Marcelo Rossi, e ainda se vier. Essas duas que aconteceu, foi meia hora ali no tempo delas, porque elas começaram a cochilar. Mas percebe? É isso. Tem que adaptar o público. E um erro que o pessoal tradicionalista comete muito é falar de maneira difícil, jogando latim onde não deve, não usando coloquial, o vernáculo, né? Não usando vernáculo, falando uma linguagem excessivamente culta e incompreensível para a maioria das pessoas. Por que muita gente faz isso? Para aparecer. Verdade. Só para parecer inteligente. Que nem eu acabei de fazer aqui, eu usei a palavra vernáculo. Percebe? Falar com linguagem vulgar, a linguagem do povo. Eles não fazem. Bom, então convém que o catequista atenda ao estilo que há de guardar em suas aulas. O estilo do catecismo há de ser de todo simples
e acomodado ao povo, abstendo-se de frases trabalhadas e de falas enfeitadas. Né? O literal aqui do latim, ele fala períodos torneados. Né? Quando você estuda retórica, você aprende a enfeitar as frases para que elas fiquem bonitas. Para catequese, é inútil. Não precisa. É desnecessário. Pois tais adornos, em expressão de São Francisco de Sales, são a peste dos sermões. Os pregadores, animados pelo Espírito de Deus, não buscam essas flores e ornamentos retóricos, que inutilizam o fruto da palavra divina. E, entretanto, as almas caem como chuva no abismo do inferno. Não necessita de tais adornos a palavra de Deus. Quanto mais simples, mais frutifica. Então, se precisar jogar um problema no meio da catequese, se for útil, use. Mas tem que ser simples. Não precisa falar como um bêbado de boteco. Mas é necessário falar de maneira simples, para que as pessoas compreendam. Quantos pregadores veremos condenar-se no dia do juízo? Aqui ele pega pesado. Ele está falando que os pregadores que enfeitam demais as pregações, eles vão para o inferno. Ele pega pesado aqui. Quantos pregadores veremos condenar-se no dia do juízo por essas pregações floridas, com as quais adulteram a palavra divina? Pois se todos pregassem apostolicamente, isto é... Bruna, depois você me empresta o seu computador, por gentileza? Você está com um livro aberto aqui? Você pode abrir no computador, por favor? Pois se todos pregassem apostolicamente, isto é, como pregavam os apóstolos, o inferno não tragaria tão grande número de almas como devora hoje. Com todo o estilo polido e adornado de muitos pregadores. Até os panegíricos, disse o grande Luiz Muratori, hão de se fazer em estilo simples e popular, para mover a agentes que imitem as virtudes dos santos, e não para adquirir a leve fumaça da glória mundana. Sobre este ponto, tenho escrito um livro à parte. E assim sucede com toda pregação. Nas missões, sobretudo, é um erro caríssimo pregar com adornos de estilo e beleza de dicção, especialmente ao explicar o catecismo, em que se trata de instruir aos pobres ignorantes sobre em que hão de crer, sobre os que devem observar, como hão de confessar-se, como encomendar-se a Deus, etc. Se o estilo não é inteiramente popular e acomodado à condição dos que o escutam, o catequista perde o seu tempo em falar e os ouvintes em escutá-lo. Então, é infrutífera toda catequese, toda pregação, todo discurso que fala sobre as coisas sagradas, se ficar fazendo firulas nas palavras. Eu disse estilo popular, mas não grosseiro. Porque há alguns sacerdotes que falam com exagerada grosseria, valendo-se de um estilo incompatível com a dignidade do púlpito. Também disse que a maneira de dizer seja acomodada à sua capacidade, isto é, que não se use longos períodos, mais curtos e precisos, para ter melhor atenção do povo. E serve muito para manter suspensa a atenção que o catequista faça a si mesmo, a pergunta e a resposta de que exemplos práticos dará no decorrer da catequese, e serve muito para deixar os assuntos mais profundamente gravados na memória. Então, quando o catequista for dar exemplos práticos, precisa ser exemplos que as pessoas compreendam. Né? Deixa eu ver. Por exemplo, não faria sentido aqui... Há algum advogado? Alguém com formação em direito? Não faria sentido nenhum eu usar algum exemplo do ramo do direito com vocês. Vocês não iriam entender. Iam ficar boiando. Eu ia perder meu tempo falando e vocês perderiam seu tempo ouvindo. Vamos parar por aqui no ponto 7º. Ainda não começamos o livro. Esses são só
as advertências, são só as recomendações do santo. Por aqui. Dúvidas, perguntas, questões ou apontamentos? Nada? Todo mundo compreendeu tudo? Bom, vou só colocar uma questão que a Natália falou, quando a gente trata de assuntos de fé, é algo assim muito crítico para a gente que a gente está tratando com a nossa salvação, com a salvação do próximo, a questão da orientação. Então, aí, acho que a jeito que a Natália falou, acho que se você dava uma dúvida em como você orientar, se orientava ou não a pessoa. E eu vejo assim, acho que vale muito a questão do estado de graça, a gente tem o estado de graça, a oração. Eu acho que tudo é para a gente falar, pelo menos eu tenho muita experiência. Bem, a gente tem que falar, sabe? Não acho que, não parece que a gente tem que ter resposta para tudo e toda a questão. Parece que a gente está sendo omisso de não falar. É que há alguns pontos, por exemplo, o que eu falei aqui, a Natália não sabia sobre a finalidade dupla da relação conjugal. Já tinha ouvido falar, creio eu, mas não sabia o porquê, como que se aplicava nesse caso concreto. Então, da nossa parte, precisamos estudar os assuntos, né? Se a gente sabe que o assunto vai vir, a gente tem que estudar aquilo, né? Para pelo menos saber o que está falando. Por outro lado, a gente precisa de fato estar revestido da graça. Confissão em dia, precisa estar rezando. Mas, sobretudo, a parte mais importante, agir com mansidão e humildade. Agir, falar com essa pessoa, não querendo aparecer, mas querendo a conversão sincera daquela alma, para que ela não se perca. Digo isso com conhecimento de causa. Porque boa parte da minha vida na igreja, eu só falava para aparecer. Eu era um adolescente chato. Muito chato. E citava livros que eu sabia que o interlocutor não tinha ouvido falar. E fazia de propósito para ele pensar, nossa, que menino inteligente. Tempo perdido. Tempo perdido. Eu acredito que existem ainda, no caso de caso, eu entendi perfeitamente o que o senhor falou e eu penso nisso da omissão mesmo, de às vezes a pessoa está falando e ali no calor dela de estar emocionada com aquilo do óvulo, lá eu falava do pecado. Diferente, por exemplo, com uma pessoa que não tem convívio, igual uma coisa da minha que eu gosto muito dela, mas ela ainda não é casada na igreja, já tem filho. Sempre eu estou ali, olha, vai ver isso, né? Porque acaba que para nossa religião Está em pecado. E vou conversando aos poucos. Uhum. Mas, e é uma pessoa assim que eu tenho mais dificuldade. agora, assim, numa roda de conversa, eu olhar para a menina e falar, assim, ainda não tem essa abertura de falar para ela, olha, você está em pecado. Pode ser, é isso mesmo, acho que é igual o André falou, você está em estado de graça, ou o que o Igor falou, você ter argumento para falar com a pessoa e você ter a hora de falar. Porque eu acho que uma roda de conversa, e aí, está ficando. E também, vejam, é diferente você virar para a pessoa e falar, isso daí é pecado, quando ela não te perguntou. Outra coisa é você falar o mesmo, só que com as palavras um pouquinho mais suaves. Por exemplo, sabia que a igreja não permite, não recomenda que se faça essa prática? Na prática, não permite. Mas também não recomenda. Então você não está mentindo, percebe? A igreja não recomenda fazer isso. Já ouviu falar? Algum padre já te orientou? Ou simplesmente perguntar, você já conversou sobre isso com algum padre? Você está abordando o mesmo assunto de uma maneira um pouco diferente para atingir o objetivo que é a salvação daquela alma. O problema é se a pessoa virar assim, já conversei com o padre, ele falou que não tem problema. Mas aí você aproveita e bate no padre, não nela, percebe? Aí você xinga o outro. Aí você xinga o outro. Porque, igual um amigo meu também que vem me procurando para falar de conversão, né? E ele tá voltando para a igreja. Vira e mexe eu fico. E aí, já conheceu um padre, você confessar, né? Para você falar em casa de graça? Não, eu ainda não me sinto pronto. Aí a gente volta a conversar e eu falo, e aí, você já começou, né? É importante o sacramento, né? Eu
vou, mas não hoje. É. Dai-me, Senhor, a castidade, mas não agora. Você acha que eu tô pronto? É relacionado, por exemplo, a santo. Ah, eu ainda não me acho pronto para escolher um santo. Eu falei, olha, a gente é escolhido pelos santos, né? História deles, nos cativos, mas parece que eles vêm nos procurando e nos acham. E aí ele entrou no nossa Aparecida, eu mandei uma. Olha, a Aparecida tá complicado, né? Às vezes você vai lá, nossa, é uma bagunça, e fala, nossa, não, pior. Lá tá uma bagunça mesmo. Eu falei, então, mas vá lá, reze, a santa, ela tá lá, é ela, né? Aí, não, eu vou, eu tenho que ir mesmo. E a gente vai entrando, né? São pessoas que procuram, gente. Agora, foi engraçado você falou essa palavra, e é verdade. A gente se sente, parece separado. Tem que falar, né? Não sei a hora, mas escolher o momento mesmo. Sim, E uma pessoa que eu amo muito mesmo. E que assim, tem um certo orgulho até de ser não católico hoje pela vivência da vida toda ali, né? Tipo, católico, ele acha que é tudo Vai brincar. ele começou a... Ele frequentava muito a gente. E eu acho que até tem... Eu tive muito na dúvida, assim, na conversa. No lugar eu tô, assim. Eu tô no lugar de convencer, tudo certo. Eu tô no lugar de, tipo... Eu fico segurando muito na conversa, mas, por exemplo, ele falou assim, eu acredito que Deus é a imagem e semelhança do homem. E eu sou bom e mal, todos nós temos o bom e o mal. Então, Deus tem o bem e o mal. Pera, quem disse isso? Oi? Quem disse isso? Ele? Ah, tá, ufa. Nossa. Que susto que você me deu agora. É um desvio do bem, é um desvio de Deus. Aí ele, não, todos nós somos bons e maus. Aí ele tem a questão do inferno. Ele fala assim, cadê a misericórdia de Deus se ele vai deixar uma pessoa por 10 milhões de anos no inferno? Não, mas não são, aí você fala, não são 10 milhões de anos, é pra sempre. Mas... Não, mas ele fala, eu amo Deus. Deus é tudo pra mim, mas Deus é bom e mal ao mesmo tempo. E Deus tipo, vai mandar ele, pô, eu não consigo acreditar nesse Deus punidor. Você faz o bem por quê? Você tem medo do inferno? Eu faço bem pelo Deus, tipo isso, entendeu? Você que escolhe. Mas... Eu vou curar, e daí a minha dúvida é, eu faço o bem, aí eu fico, sabe? Eu faço o bem, eu consigo descobrir, né? No inferno, eu faço o bem pelo bem, eu sei que eu não sei. Por amor a Deus. O certo é fazer o bem pelo amor a Deus. Agora, quem aqui consegue fazer o certo? Que nós sejamos incapazes de fazer isso, é uma coisa. Percebe? E por isso vem a graça de Deus nos dar o inferno para que nós tenhamos medo e, pelo menos, movidos pelo medo. Mas ele não é capaz de fazer bingo. Exato, nenhum de nós somos. Por isso que tem que achar receita de bolo. Receita de bolo é exatamente, é por isso que eu preciso da igreja. Mas assim, percebam que você precisa ver o ambiente e captar. Porque tem gente que não vale a pena se argumentar com a pessoa, particularmente. Tem gente que você precisa argumentar para humilhar a pessoa porque tem mais gente ouvindo. Sim, para mostrar que ele está errado, para que outras pessoas não caiam no mesmo erro. Isso é doido mesmo, porque essa pessoa é muito instruída, tá? Uma pessoa muito inteligente. E, cara, a gente tem que realmente estar muito munido de conhecimento da doutrina, de teologia. E o meu irmão ficou incomodado, porque ele falou assim, então você... Ele falou assim, então você acha que um comedor de criancinha parece inferno? Aí ele falou assim, mas e a misericórdia de Deus? Aí o meu irmão ficou puto, eu vou dormir. Mas, né? então, vocês percebem que o seu irmão teve uma postura muito boa. Humilhar para que os outros não caiam no erro. Então, tudo isso precisa ser analisado, né? E por isso é importante que nós tenhamos instrução. Por isso que o nome do livro é Instrução aos Católicos. É preciso que nós tenhamos instrução para que nós, no exercício da nossa missão de crismado, façamos um bom trabalho. Vamos encerrar por hoje? Rezar e comer?